É só para... Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui na Rádio e TV Fraternal. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras, às 20 horas, no intuito de realizarmos aqui o nosso Evangelho semanal, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre as mensagens deixadas pelo nosso Mestre Jesus, para que a gente possa enriquecer um pouco mais os nossos conhecimentos e aperfeiçoar as nossas ações, pensamentos e palavras. É desta forma que a gente vai conseguindo, dia após dia, ir melhorando e apurando os nossos melhores sentimentos. Hoje estamos aqui, eu, Jefferson, acompanhados da minha amiga Mara, acompanhados também do William, onde nós estaremos fazendo a realização do Evangelho, que o tema, já vou dizer para vocês qual é, para que vocês possam ir já acompanhando, que está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não pôr a candeia debaixo do alqueire, e o tema é carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Lembrando também, nossos lembretes iniciais, que aqui na mesa nós temos agora nosso livro azul, nosso caderninho azul, onde nós colocamos aqui o nome das pessoas que nos enviam com intenções e vibrações, para que possamos, no decorrer do nosso Evangelho, fazer essas vibrações para essas pessoas, para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos lares. Então, se você tiver algum desejo de fazer a vibração para alguém ou para você mesmo, envie para a gente no nosso WhatsApp, que vai aparecer aí no GC, para que a gente possa estar incluindo para você o seu nome e as pessoas que você gostaria que fizéssemos essas vibrações. A Fraternal está em todas as mídias sociais, procure lá a sua preferida, estaremos lá. Pelo YouTube, nós temos ali todas as quartas-feiras o nosso texto embaixo do vídeo, onde você, se não tiver o livro Evangelho segundo o Espiritismo para acompanhar conosco, poderá estar fazendo acompanhamento também no texto abaixo do vídeo. Ok? Então vamos lá hoje fazer a nossa prece inicial, que eu vou pedir para que o William faça para a gente. Vamos sim, com certeza. Bom, queridos amigos e amigas, vamos pedir toda a proteção necessária para que nosso Evangelho seja conduzido da melhor maneira possível, para que a mensagem e os ensinamentos aqui que são lidos possam atingir e alcançar as casas, os corações de cada ouvinte da Fraternal, que leve a todos uma palavra de paz, de carinho, de esperança, que a gente possa ter um entendimento melhor a cada evangelho que nós fazemos aqui, essa casa tão abençoada. E com a oração que nosso Mestre nos ensinou, daremos início ao Evangelho dessa quarta. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Que a Mara faça a nossa leitura. Sim. Capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Evangelho segundo o Espiritismo. Item 17. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque, olhai, que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles. Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. E chamando a si o povo, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á,
Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Pois, de que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 36, Mateus, capítulo 10, versículos 39 e João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sedes felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé. Porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso, acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, porque aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas, para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Muito bem, essa passagem de Jesus deve ter sido uma passagem de extrema importância. Porque quando os evangelistas se repetem em suas publicações, é chamado de evangelhos sinóticos. E os evangelhos sinóticos são evangelhos que são semelhantes. E os evangelhos sinóticos são os que são feitos por Mateus, Lucas e Marcos. João não contempla os evangelhos sinóticos. E por acaso, aqui neste pedaço, nesse trecho, João também cita a mesma passagem. Então a gente observa a importância da mensagem de Cristo nessa passagem do Evangelho, onde todos os evangelistas citaram de sua forma de ver, de interpretar o que Jesus quis transmitir. Carregar a sua cruz. Quando Jesus cita carregar a sua cruz, naquela época a cruz era um sinônimo e um símbolo de sofrimento, era um símbolo de penitência, era um símbolo de traição, de amarguras, era um símbolo onde as pessoas estavam fadadas ao sofrimento. Então é por isso que Jesus cita a cruz. Naquele momento que ele fala, tome sua cruz, recolha os seus sofrimentos, as coisas que você tem passado, tome isso como uma oportunidade, uma alavanca de melhorar seus pensamentos, sua vivência, apurar as coisas do Espírito. Porque nós estamos aqui neste planeta para aprender, e aprender com o sofrimento muitas vezes. O sofrimento nos faz crescer, nos faz enriquecer, aprendemos muito com o sofrimento. Então, quando nós pegamos a nossa cruz, nós pegamos tudo aquilo que nos abala, pegamos tudo aquilo que nos faz sofrer, pegamos tudo aquilo que fizeram para nós, que nós ficamos tristes, magoados, carregamos conosco, levando conosco todos os ensinamentos, mas elevando os nossos pensamentos e entendendo qual a verdadeira mensagem de Jesus, onde ele diz que a verdadeira vida é no plano espiritual. Aqui nós estamos para aprender. E quando nós conseguirmos separar isso, certamente teremos uma vida melhor. Carregaremos a nossa cruz, sabendo que receberemos sim a nossa recompensa, porque entendemos o motivo pelo qual estamos passando aquele sofrimento, aquela dificuldade, encarando aquela dificuldade como oportunidade de trabalho e de aprendizado. Então, esses evangelhos que foram citados aqui por todos os evangelistas, certamente eles compreenderam na época a necessidade de se prender ao plano espiritual, entender a mensagem do Cristo. Porque quando Cristo padece na sua cruz, quando nós olhamos para o Cristo na cruz, nós estamos olhando de frente.
E de frente nós vemos aquilo que nós sabemos, o sofrimento, o martírio, amarguras. Só sofrimento quando olhamos a cruz de frente. Mas quando nós olhamos a cruz pelo lado de trás, nós vemos a ressurreição do Espírito. Nós vemos a renovação do Espírito. E entendemos que existe algo além da vida terrena, que vai enriquecer muito mais os nossos conhecimentos e aprimorar os nossos sentimentos, para que a gente possa cada vez mais ser uma pessoa boa para com o nosso próximo. Que a gente compreenda que nós estamos aqui para servir, apenas servir ao próximo e aos nossos familiares, nossos amigos. Nossos objetivos aqui é aprender e servir. Então vou passar a palavra para meus amigos aí, que eu já falei demais. Por favor, mãe. Eu entendo esse texto, como você bem disse, a cruz é o nosso sofrimento, ou as nossas cruzes são os nossos sofrimentos. A gente não progride sem sofrimento. A gente não tem talvez quando formos mais evoluídos, nós consigamos fazer isso, mas quando a gente está passando por uma fase feliz, ou confortável, ou aquela zona de conforto, a gente não para e pensa, nossa, o que eu tenho que aprender com isso? A gente acha que aquilo tem que ser sempre, vai ser sempre, mas não vai ser. Aqui na encarnação, nesse planeta, a gente passa por fases felizes, não tão felizes e de sofrimento. E no sofrimento a gente tem a condição de parar e pensar como que eu vou reagir diante desse sofrimento, que é a aceitação. Se a gente não aceita, a gente não consegue sair daquela zona de desespero. Mas uma coisa importante é que muitas vezes a gente acumula cruzes. Então, o primeiro passo é a gente parar e pensar que cruz que realmente é a minha. Porque tem cruzes que não são nossas, são de pessoas que nós gostamos, são caras para nós, mas que elas vão ter que carregar, não são nossas. Então, a hora que a gente encontra aquela cruz ou aquelas cruzes que a gente precisa aprender algo com ela, para nos burilarmos, aí a gente consegue ter duas opções. Uma é continuar na revolta, na estagnação, no sofrimento, porque de repente se a gente deixar de ter esse sofrimento, o que nós vamos reclamar depois? E a outra ponta é você aceitar, é a gente aceitar e procurar resolver. Buscar meios de melhorar esse sofrimento. Mas aceitando, quando a gente aceita, a gente sabe que a gente crê e acredita que esse sofrimento não veio à toa. A gente acredita que nós vivemos em leis de causa e efeito. Então, se nós estamos passando por aquilo, é porque nós temos que passar e aprender. Se a gente não aprender nada, se a gente ficar revoltado, a gente não vai aprender nada. Vai voltar de novo, ter o mesmo sofrimento. Talvez até na mesma vida. E os sofrimentos que vêm durante a nossa existência, uns com a existência mais longa, outros mais curta, eles vêm para que a gente aprenda e progrida em busca da perfeição. Depende da gente, mas a gente tem que ter essa certeza. Tudo que a gente passa tem um porquê e não é à toa. Então, depende de nós o que nós vamos fazer com isso. Às vezes os sofrimentos aqui encarnados parece que é fácil, mas existem sofrimentos de ordens orgânicas, de sofrimentos de saúde, de parentes extremamente difíceis, de problemas sociais em que nós vivemos talvez uma pobreza. Então parece que é fácil a gente falar, não é? Existem todos esses problemas, uns têm mais, outros têm menos, mas tudo tem um porquê. E a gente precisa aceitar, que é a resignação, e melhorar, e buscar solução. Muito bom. Gostei dessa explicação. Legal. Então, vocês já colocaram muito bem, mas é um texto que traz muita possibilidade de, Sim. De entendimento, de discussão.
Eu penso assim, é o Evangelho que nos convida a uma nova reflexão, né? A nova reflexão, para que a gente possa fazer uma renovação da nossa maneira de viver, em busca de uma vida, como diz aqui Jesus, né? Que a verdadeira vida completa é a vida no plano espiritual, como você colocou. E o texto diz, né? Que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar. Então, eu fiquei pensando hoje sobre o texto. É interessante porque às vezes a gente tem um entendimento num determinado momento da nossa vida e aí, com o passar do tempo, a gente revê esse entendimento porque é natural do nosso crescimento, né? Como pessoa, como espírito. Então eu fiquei pensando, é uma pena que a vida às vezes ela é tão curta aqui nesse plano, porque às vezes a gente vai se deparar com o entendimento, às vezes um pouco tarde. Mas eu sei que nunca é tarde, né? Sempre há tempo da renovação, do reaprendizado, porque às vezes a gente, acho que todo mundo passa por isso ou passa por isso, quando no momento mais produtivo da nossa vida, a gente esquece isso. Sim. A gente esquece isso, a gente passa automaticamente e a cegueira nos faz nos atentar às questões de bens materiais, né? do acréscimo monetário. É importante? Ok, é muito importante. Traz condições de vida boa para as pessoas. Porém, a gente não pode deixar em segundo plano esse entendimento, porque na verdade, do que vale, né? Do que vale você conquistar as coisas, como diz o Evangelho, né? E perder o céu, não é? Então, às vezes, a gente faz uma barganha aqui nessa oportunidade de vida perigosa, que é eu valorizar num determinado momento as coisas materiais e não as coisas espirituais. E cada um tem isso diferente do outro, porque cada um tem um momento diferente de aprendizado, cada um tem um momento de entendimento diferente. Mas é interessante, porque chega um determinado momento que a gente não é que pisa no freio, é que a gente começa a usar uma balança. A balança, que é importante para isso, é do testemunho da fé. A gente tem que testemunhar a fé. Quando a gente começa a ter esse entendimento que a vida plena não é aqui, a gente começa a ponderar. E normalmente isso ocorre com o passar do tempo, né? Um jovem dificilmente pensa assim, né? Que bom se todos conseguissem ter esse entendimento. Mas normalmente acontece numa idade mais adulta, né? Por isso que eu comentei que às vezes a vida é tão curta que poderia nos dar mais oportunidade para a gente, né, desempenhar uma vida terrena com esse entendimento, para conseguir fazer coisas melhores, né? É isso que eu penso. É deixar o homem velho morrer e entender que vai nascer um novo homem, né? É a morte do velho homem e o nascimento do novo homem, né? É permitir que isso ocorra. E Jesus também teve uma ocasião que diz: nesta vida tereis aflição, né? E você deve se elevar. Eu venci o mundo, né? Então a gente tem que vencer o mundo. É uma parte importante que o texto todo fala: quem me negar, quer dizer, Jesus falando, quem me negar não vai encontrar o reino dos céus. Não é, ele não tá querendo dizer, talvez para aquela época era entendido assim, que as pessoas tinham que seguir Jesus. Mas não é isso, é quem não me negar hoje, nessa atualidade, quem não me negar, quer dizer, quem tiver fé, que é o que ele falou também,
que consiga dar testemunho da sua fé. Quer dizer, quem tiver essa fé na vida espiritual, ou na vida depois, ou que o sofrimento é um momento de aprendizado, e que nem sempre nós vamos sofrer, é isso que é não negar a Jesus nessa vida. É aquele né? que entender que seguir Jesus Seguir não é Jesus. seguir a pessoa. Não, isso que eu quero dizer. Não é seguir a pessoa de Jesus, é mas seguir as suas orientações, seus ensinamentos e o que ele vem deslumbrar para todos E nós. a sua paz, né? Sua paz. Que... Porque quando ele fala, tereis aflições, como você disse, eu venci o mundo, ele venceu o mundo, quer dizer, eu tive aflições também, e eu venci o mundo. Então, tenha paz, tranquilidade, que você vai vencer também. Exatamente. É isso mesmo. Mais alguma coisa? Será? Não, Então vamos dar sequência ao nosso evangelho da noite de hoje. Indo para que a Mara passe então as nossas vibrações, a prece final. Então vamos todos juntos nos unir cada vez mais nessa corrente de vibrações de amor, de paz, de tranquilidade, nos unindo a toda essa equipe grandiosa do Evangelho, a equipe do Evangelho no Lar, os nossos mensageiros, trabalhadores de Jesus, os nossos anjos da guarda, os nossos companheiros que tanto nos auxiliam, e junto deles vamos nos ligar a Jesus Cristo, trazendo Jesus ao nosso encontro e pedindo a Jesus, a Nossa Senhora, a nossa querida Mãe, para que leve todas essas vibrações, essa corrente, no canto, em todos os cantos, em todos os locais, e que eles sabem que há necessidade neste momento. E são tantos que Jesus possa usar a nossa pequena parcela de vibração, de tranquilidade, de amor, para alcançar essas pessoas, para acrescentar na vibração de luz no nosso planeta. Que todos os cantos sejam acariciados, abençoados, iluminados. E que cada vez mais, Cristo, a sua luz esteja presente no nosso mundo tão necessitado de paz. E pedimos a você, Jesus, e aos mensageiros, que em seu nome, em nome de Nossa Senhora, alcance a todas as pessoas que nos são caras, aquele ente que no momento está precisando desta vibração, deste consolo, desse fortalecimento. A todos os nomes que estão no nosso livro de intenções de oração, de vibração e de prece. Vamos mentalizar a todas as pessoas, ou aquela pessoa em que desejamos que seja fortalecida na luz do Cristo. Que nossos familiares sejam também todos envolvidos. Que essa vibração de luz, Jesus, possa iluminar a todas as famílias, a todos os lares. E que o nosso lar seja também fortalecido, também iluminado. Que a sua proteção nos proteja, que a sua luz nos ilumine e que nós possamos seguir firmes a caminhada que nos é imposta, segurando firmes em suas mãos, junto de tantos mensageiros que nos auxiliam em seu nome. Que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto e que a sua presença, a presença de Deus, nosso Pai, nos proteja e nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E vocês? Que tipo de comentário vocês gostariam de fazer a respeito desse tema tão importante? Acompanhem conosco. Vou pedir para vocês 3 Cs. Curtam, compartilhem. Vocês fazendo isso não custa absolutamente nada para vocês e auxilia demais a gente. Compartilhar, curtir, comentar, fazer seu comentário. Faça isso lá nos nossos canais. Isso auxilia e faz com que a nossa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas, sem custo nenhum. Contamos com vocês, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor Jesus,
Que a nossa semana possa ser uma semana abençoada, repleta de oportunidades de crescimento. E até na quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.